Olá, vamos continuar a abordar o processo metabólico. No entanto, nesta unidade, iremos nos focar de que modo é que este processo poderá levar à detoxificação ou à bioativação de xenobióticos. E iremos usar para isso, como exemplo, o paracetamol. Assim, no final desta unidade, o que se pretende é que consigam distinguir a detoxificação e a bioativação dos xenobióticos nos processos metabólicos e também explicar todo este processo com o exemplo do paracetamol. A principal função metabólica é detoxificar os xenobióticos. Pode-o fazer ou favorecer a eliminação dos mesmos, tornando os compostos mais hidrófilos e mais facilmente elimináveis na urina, por exemplo. E com isso, reduz a sua permanência no organismo, a sua atividade biológica e a sua toxicidade. No entanto, em algumas circunstâncias, o processo pode ocorrer a um processo de bioativação. Ou seja, no processo metabólico formam-se metabolitos que são quimicamente reativos e extremamente instáveis. Pode-se mesmo dizer que esses metabolitos são mais reativos que o composto pai. E nesta circunstância, denomina-se que ocorreu uma bioativação. Há enzimas que são particularmente importantes nos processos de bioativação. O citocromo P450, a gluconosiltransferase e as peroxidases. Na realidade, os processos metabólicos catalisados por estas enzimas levam muitas vezes à formação de compostos eletrofílicos, nucleofílicos, radicais livres e também compostos ativos em termos redox. Um dos xenobióticos onde é possível colocar em evidência os processos de bioativação e detoxificação é aquele que aqui está representado, ou seja, o paracetamol. O paracetamol é maioritariamente metabolizado por conjugação pelas gluconosiltransferases e pelas sulfotransferases em metabolitos extremamente hidrófilos, denominados conjugados com ácido glucurónico e com o sulfato. Na realidade, ambos os metabolitos são facilmente eliminados na urina e por isso poderemos dizer que ocorre, nesta circunstância, um processo de detoxificação. No entanto, para além dos cerca de 2% de paracetamol, que é eliminado sem qualquer tipo de alteração química, há cerca de quase 10% de paracetamol que pode ser metabolizado por citocromo P450 ou um metabolito denominado NAPQI. O NAPQI, o N-acetilparabenzoquinonimina, é um metabolito extremamente reativo, com capacidade para se ligar às proteínas, nomeadamente às proteínas hepáticas, e provocar necrose hepática. No entanto, mais uma vez pode ocorrer um processo metabólico de fase 2 de conjugação com a glutationa, pela glutationa S-transferase, que leva à formação de um metabolito extremamente hidrófilo que pode ser eliminado a nível renal enquanto ácido mercaptúrico. Para além desta via metabólica, pode ocorrer também em termos renais um metabolismo do paracetamol a um íon denominado íon nitrênio. Este íon nitrênio tem um átomo de azoto carregado que por si só pode também induzir fenómenos de toxicidade. Ou então, mais uma vez, por metabolização pela PHS, ou seja, pela prostaglandina H sintetase, poderá também ela dar origem ao metabolito NAPQI, que vai originar um efeito idêntico àquele que ocorre em termos hepáticos. Estas duas vias metabólicas acabam por ficar maior em evidência quando todas as vias de fase 2 se esgotam ou ficam saturadas. Ou seja, num processo de sobredosagem com paracetamol, há excesso de NAPQI que vai ter capacidade para induzir
os efeitos necróticos em termos hepáticos, com lesão hepática grave, que poderá mesmo levar à morte. Obrigado pela vossa atenção.